Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nós nos submetemos à tua vontade, nós nos submetemos ao teu governo, submetemos a voz do Espírito, Senhor. Nos submetemos, Senhor, a falar e profetizar aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, em nosso espírito desde a eternidade. Senhor, nós não queremos, Senhor, falar algo daquilo que nós conhecemos somente na nossa mentalidade caída, na mente adâmica, Senhor. Que as ministrações deste lugar, Senhor, saiam pelo Espírito, não sejam a nossa boca e o nosso conhecimento, mas sim a tua verdade liberada através do Espírito e pelo Espírito. Senhor, eu declaro nesta noite a mente dos irmãos, dos meus irmãos em Cristo, cativas ao senhorio de Cristo, cativas, Senhor, ao que será ministrado, Senhor. Eu declaro que o Espírito esteja pronto para receber, Senhor Jesus. Eu declaro agora nessa noite, Pai, que o Espírito esteja pronto para receber, e as mentes abertas para compreender o que o Espírito entendeu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, ó Pai, pelas verdades contidas no reino e na pessoa de Cristo, nós declaramos que esta verdade seja o governo desta casa, que a verdade seja o governo da nossa vida, que a verdade seja o governo da nossa família, das nossas decisões, da forma que nós lemos as Escrituras, da forma que nós ouvimos as Escrituras, da forma que nós praticamos o reino, da forma que nós servimos no reino, da forma que nós louvamos e adoramos, nós profetizamos. Pai, nós declaramos agora, Senhor, que a verdade nos governe. Pai, que esta palavra nessa noite seja governada pela verdade, Senhor. E essa verdade, Senhor, é uma pessoa, e essa pessoa é o teu Filho, Cristo ressuscitado, que habita em nós, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. E nós, como seu corpo, Senhor, e como os muitos membros que somos, nos submetemos ao governo desta cabeça, nos submetemos à direção desta cabeça, nos submetemos, ó Pai, à vontade da cabeça. Não queremos ser desgovernados, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, andando na verdade. Abra sua Bíblia comigo na 2 de Coríntios, capítulo 3, irmãos, e versículo 7. Segunda de Coríntios, capítulo 3 e versículo 7. Amém? Assim diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que nos foi passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos esta qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou,
pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Diga comigo, somente em Cristo o véu é removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado, ou de um espelho, algumas traduções falam, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que interessante, irmãos, sobre a operação dos véus. Quando Moisés ele desce do monte, ele acaba de falar com o Senhor, e ele desce do monte, a face de Moisés resplandece a glória do Senhor. E quando o povo olha para Moisés, o povo sente medo. E aí Moisés, para poder falar com o povo, teve que colocar um véu. E toda vez que Moisés entrava para a tenda para falar com Deus, ele tirava o véu e falava face a face com Deus. E este véu, ele impedia que o povo visse a glória de Deus. Não era porque Deus não queria revelar-se ao povo, era simplesmente porque o povo tinha medo do que estava vendo na face de Moisés. E esse é o ministério da antiga aliança, que já acabou, já dissipou essa glória. Mas nós vivemos hoje o ministério da nova aliança, do novo pacto, onde a vida de Cristo permanece em nós. E este véu que foi colocado, ele representa, tudo aquilo que nos impede de conhecermos a Cristo na sua integridade, de conhecermos a Cristo de uma forma completa, na sua total plenitude. E quando Paulo escreve isso aos irmãos, aos coríntios, eles estavam passando por dois cenários, irmãos. Um eram os que eram totalmente incrédulos, que não conheciam a nada, e eles tinham um véu da incredulidade que impediam de conhecer a salvação de Cristo e entrar no reino de Deus. E o outro povo eram os judeus e os cristãos, que eram influenciados pelas práticas judaicas, que tinham um véu da religiosidade que impedia de ver a Cristo. Como nós falamos aqui domingo passado, hoje quem vive e desfruta da nova aliança, do novo pacto, vive numa profunda vida de revelação com Deus, que ele consegue enxergar de Gênesis a Apocalipse Cristo. Vou citar rapidamente para vocês aqui. Para Moisés, aquela rocha no deserto era apenas uma rocha. Para nós que vivemos um novo pacto, através da vida de Cristo, entendemos que aquela rocha é Cristo e ela flui a água da vida. Porque ele fala, eu sou a água da vida. E ele falou para aquela mulher no poço, se beberes da água que eu te der, nunca mais terá sede. A própria palavra afirma que ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha. Moisés, para nós, quando nós lemos a palavra e vamos para o Antigo Testamento, quando nós lemos para Moisés, Moisés é um tipo de Cristo,
Por quê? Porque ele trouxe salvação, ele trouxe libertação a um povo que estava oprimido pelo Egito, e o Egito representa o mundo. Quando nós vamos pelo deserto, o deserto representa a nossa caminhada cristã, até chegar a Canaã. E a Canaã, que era tão prometida, a terra tão prometida para os judeus, para os hebreus, hoje para nós representa quando nós acessamos a Cristo e desfrutamos das insondáveis riquezas de Cristo. Então, quando você tem a revelação de Cristo na sua vida, a Bíblia, irmãos, não é mais um livro de historinha. Você não lê, vai lá para você conhecer a história de Moisés. Você vai lá para você encontrar Cristo, desde Adão até o último capítulo da Bíblia. Começando por Apocalipse, que diz o livro da revelação de Cristo, no primeiro capítulo. Então nós precisamos entender isto. Mas o que impede? O que impede da igreja enxergar Cristo? O véu. Quando Cristo, ele morre, quando ele é crucificado e ele morre, a primeira coisa que acontece dentro do templo foi o véu que separava o santo dos santos, que ali simbolizava que Deus estava no santo dos santos. O véu se rasgou, e ali deixa um recado para toda a humanidade: todo véu que os impedia de ver a minha pessoa foi rasgado, foi tirado e foi removido. Amém? Hoje você tem livre acesso à pessoa de Cristo. Você não está mais por trás de um véu. E o que este véu representa nos dias de hoje? Esse véu representa as tradições e os conceitos religiosos. Todo conceito religioso, toda tradição religiosa é um véu que nos impede de chegar a Cristo. Você precisa de algo para chegar até Cristo. Você precisa de uma, vamos dizer assim, motivação maior para chegar até Cristo. Você precisa que se faça um evento, com uma festa, ou com um título especial, ou com um objeto especial, ou com um portal especial para você passar no portal e colocar as mãos no portal, ou de uma arca para você colocar a mão na arca e dizer que você está recebendo. Você consegue entender? Isso são véus que foram lá da antiga aliança, que quando você vai na antiga aliança, você vê que no deserto, para a pessoa ser curada, quando ela era picada por uma serpente, tinha uma serpente hasteada, ela olhava para a serpente, e aquela serpente representa a Cristo, assim como o Filho do Homem, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem vai ser levantado. Então, quando você vai para o antigo, as pessoas precisavam de motivações, existiam alguns rituais, existiam algumas práticas, mas isso foi por uma determinada época, por um determinado período, para um povo que tinha acabado de sair de dentro do Egito, estava imerso numa cultura egípcia e tinha se perdido da cultura de Deus, da cultura dos céus, da cultura do reino. Aí o Senhor cria ali as leis, as tradições para que aquele povo volte para o centro da vontade. Mas era um mistério, como diz a palavra aqui, que ele é inferior ao que nós vivemos hoje. Então você não precisa de motivações para chegar-se até Cristo. Amém? Como não preciso? Nós vamos discorrer por essa palavra, você vai entender hoje no teu espírito isso. Então esta é uma palavra que não vai ser ministrada para a tua carne, irmãos. Esta palavra não vai ser ministrada para a tua mente. Essa palavra é ministrada ao teu espírito. Se o teu espírito receber ela, a tua mente vai compreender. Então você precisa estar livre de todo conceito religioso. Porque este conceito religioso, essa tradição religiosa nossa, e o Brasil é um país totalmente religioso, irmãos, de tradições e conceitos ao extremo. Este véu religioso, ele impede que a luz de Cristo penetre em sua vida. Ele impede que teu espírito reconheça Cristo.
Porque este véu, ele impede que nós visualizamos as coisas espirituais. Quando eu falava para os irmãos, é assim mesmo que você deve andar. Porque este véu, ele impede que nós acessemos coisas espirituais. Nós precisamos de motivações carnais, terrenas, para poder acessar a Cristo. Isto é um véu. E Cristo não é material, não é carnal, Cristo é espiritual. Se você não acessar as coisas de Deus, as coisas de Cristo no Espírito, na carne você não vai acessar. Talvez nós podemos até afirmar que nós andamos por muitos anos frequentando igreja, frequentando uma comunidade e não entendendo o que é o corpo de Cristo. Por muitos anos frequentando a igreja e não entendendo o que é acessar a Cristo de verdade. Por quê? Porque nós só acessamos tradições religiosas, conceitos religiosos. Talvez nós ficamos muitos anos dentro de 4 paredes fazendo culto sem entender o que é um culto. Por quê? Porque nós tínhamos um ritual a ser cumprido. E todo ritual impede que Cristo seja revelado. Porque só pelo Espírito você pode reconhecer a Cristo. Então eu ouso a dizer, irmãos, que este véu é uma ferramenta que Satanás tem usado até os dias de hoje. O véu foi dissipado, mas Satanás continua usando este véu. Por quê? Porque ele é um estrategista. E dentro da estratégia de Satanás, Satanás sabe, irmãos, que a única maneira de você conhecer Cristo é reconhecendo Ele pelo Espírito. Pelo Espírito que você tem, pelo seu Espírito. Não é pela carne, é pelo Espírito. Satanás sabe que o teu Espírito reconhece Cristo, o teu Espírito comunica com Cristo, e você vai recebendo da vida de Cristo na sua vida, e as suas ações vão se transformando. O que o Espírito recebe, a sua alma é governada pelo Espírito, e as ações no corpo vão ser totalmente governadas pelo que o Espírito recebeu. Satanás, sabendo disso, ele é um estrategista. Ele vai lançar sutilmente enganos para que o homem abandone a vida pelo Espírito e passe a viver governado por sua mente. Só que a mente do homem não pode ser a mente que foi herdada por Adão. Então a estratégia de Satanás é: abandone o Espírito e faça aquilo que você já sabe pela sua mente. E aí numa ministração como essa, eu ouso dizer que algumas pessoas estão pensando: o que o pastor está ministrando eu já sei. Eu vou falar para vocês, isso é mente caída. Isso é mente de Adão. Nós hoje temos a mente de Cristo, mas para você ter a mente de Cristo, primeiro começa no Espírito. Você recebe no Espírito e a sua mente é renovada, que é o que Paulo fala: renovais a vossa mente, para não vos conformar ao sistema deste mundo. E uma primeira coisa que Satanás quer nos fazer sutilmente é nos tirar da verdade. Como? Você já sabe isso. O pastor vai ministrar em Coríntios 3, você já sabe. Você já sabe sobre véu, você já sabe sobre a antiga aliança, você já sabe. E aí você, perde o foco. Você consegue compreender isso no Espírito? Ele é estrategista. Querido, não fique achando que você está aqui dentro e ele não está trabalhando, não. Isso aqui são 4 paredes. Satanás hoje, ele não trabalha para derrubar pessoas, irmãos, e fazer show. Isso aí é soldadinho raso. Sabe esses demoninhos que caem e a igreja vai lá e expulsa? Isso é tudo soldado raso. Os demônios não estão trabalhando com isso mais, eles estão trabalhando nas mentes para desviar as pessoas da verdade. E as pessoas continuar caminhando fora da verdade, achando que estão fazendo a coisa certa porque elas já conhecem. E a igreja, ela se desvia do propósito eterno. Ela não permite que Cristo seja revelado nela, não permite que a eternidade seja revelada nela, e não entende o propósito de Deus. Aí em vez em quando vem um aí, cai, você expulsa, tal, aí você fica assim: a igreja está com poder. Não, irmão, esses aí são soldados rasos. Esses aí são simples soldados. A guerra da igreja são com potestades e principados. A guerra da igreja é em outro lugar, irmão. Eu acho um absurdo a igreja ficar perdendo tempo para fazer campanha de libertação.
Por que, pastor? As pessoas estão precisando. Sim, querido, se você não revelar Cristo às pessoas, se elas não conhecerem a verdade, elas nunca serão libertas. Você está piorando a vida delas. Quando eu trago uma pessoa que não conhece a Cristo aqui e expulso o demônio dela, sabe o que eu estou fazendo com ela? Eu estou dando liberdade para ela sair ali fora e o demônio que saiu voltar com mais 7. Então eu estou piorando a situação dela. A libertação ela tem que acontecer no espírito e na mente. Porque conhecereis a verdade me libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Irmãos, isso é show gospel. Esses são aqueles que vão falar assim: Senhor, mas no teu nome eu curei, eu expulsei demônios. O Senhor fala: apartai-vos de mim. Porque nós não estamos aqui para fazer show gospel. Quer expulsar demônio? Ganha a pessoa para Cristo, discipula ela, ensina de Cristo, revela Cristo a ela. Ela reconhece Cristo no Espírito e nunca mais o Satanás vai fazer governo da vida dela. Mas nós gostamos, irmãos, do show gospel. Nós gostamos do show gospel. Nós gostamos de falar: eu sou homem usado. Olha, eu oro, o demônio vai embora. E o demônio está fazendo destruição. Um monte de crente que não conhece a Cristo. Um monte de pessoas reunidas em igrejas que não conhecem a Cristo. Um monte de famílias sendo destruídas. Um monte de pastores, famílias pastorais sendo destruídas. Porque não possuem a revelação de Cristo. A única experiência que eles têm é com o véu da religiosidade. Não conseguem enxergar Cristo. Este véu nos impede, irmãos. Este véu é terrível. Porque ele não só impede você de enxergar Cristo, mas ele te impede de enxergar quem você é em Cristo. Ele te impede de enxergar quem você carrega, quem você porta. Por quê? Porque você está preso em tradições. A minha tradição. Este é um véu que impede a maturidade dos filhos de Deus. Ele impede o crescimento em maturidade. Por quê? Porque, como nós acabamos de ler, esse véu ele fecha a mente. Ele cerra, ele fecha. Então muitos crentes estão presos a este véu, porque possuem um entendimento fechado em trevas. O que é trevas? É falta de revelação, é falta da luz de Cristo. Se você não tem a revelação de Cristo, você está em trevas. Eu sou a luz do mundo. E ele mesmo diz: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas se você está em trevas, e o que é dessas trevas estar em trevas? É não conhecer a revelação de Cristo. E aí, irmãos, a religião tem manipulado tantas pessoas. Eu não estou falando para você que possessão demoníaca não existe, existe. Eu estou falando para você que isso não é o foco. Eu estou falando para você que quando elas conhecerem a Cristo, elas não poderão ser mais pegas por isso. Você consegue compreender isso? É isso que eu estou falando. A gente não vai perder tempo expulsando demônio. Nós vamos perder tempo discipulando, ou ganhar tempo discipulando. Porque a partir do momento que as pessoas tiverem a revelação de Cristo em si, irmãos, acabou. O que o Senhor falou para os fariseus quando perguntaram para ele: Senhor, onde está o teu reino? Ele falou assim: quando disserem para você, está ali, está lá, não acredite, porque o meu reino já está dentro de vós. O que ele está falando? A revelação minha. Eu sou o reino, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Reconheça a minha pessoa, reconheça a minha pessoa, e conhecereis a vida. Nós estamos falando de vida de Deus. E muitas pessoas estão com seu entendimento fechado, irmãos. E por estar com seu entendimento fechado, por este véu, não consegue desfrutar e não consegue entender as insondáveis riquezas de Cristo. Este véu nos leva ao lugar do eu. A igreja entrou no lugar do eu. Ninguém vai mais numa comunidade de fé para adorar o Pai. Todo mundo vai para ter as suas necessidades pessoais satisfeitas. Este véu impede que nós cresçamos em maturidade. E eu fico sempre no eu. Você quer conversar com uma pessoa que está presa no véu? Conversa com ela. Ela vai falar sempre dela. O problema dela é maior que o problema de todo mundo.
Quem está preso no véu, ela acha que o problema que ela passa é maior que o problema de todo mundo. E quando você fala com ela, ela só fala de problemas pessoais. Não que nós não tenhamos, e não que você não tenha uma casa de paternidade que vai cuidar e vai te direcionar. Mas em Cristo você vai entender que os teus problemas são só problemas. E através da vida de Cristo, Ele vai te dar a luz para que você resolva os problemas. Porque você tem a vida, você tem a sabedoria de Deus. Pessoas que estão presas ao véu são pessoas que qualquer coisa ofende. Qualquer situação as ofende, porque elas estão presas ao véu da religiosidade. Elas não sabem quem elas portam, elas não sabem quem são em Deus, então qualquer coisa os ofende, porque elas entram num lugar de dependência, não de Deus, mas sim dependência das pessoas, de contar para as pessoas o seu problema. Tem pessoas que querem contar o problema dele para todo mundo, irmãos. E às vezes ele não tem que contar, ele só tem que sentar, parar um pouco e falar: Pai, fala para mim, o que eu preciso fazer? Só que dentro dos nossos conceitos religiosos, nós queremos fazer uma oração como? Eu vou para Deus, contar tudo para Deus o que Deus já sabe. Você não precisa orar contando os seus problemas para Deus, irmãos. Quem você serve? Pai, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Ele já sabe tudo, você está perdendo tempo. Cala a boca, ouça Ele no Espírito, Ele vai te apontar. Muitas das vezes nós vamos para Deus para contar problemas, irmãos, perdendo tempo. Não, você quer orar? Ouça Ele, desfrute do Cristo que habita dentro de você. Escute Ele, Ele vai te apontar. A paz que excede todo entendimento habita em você. A sabedoria de Cristo virá sobre a sua vida, governará a tua mente, e você terá a resposta. Porque as tuas perguntas definem o nível de resposta. Consegue compreender isso no Espírito? Por isso que eu falei que essa palavra não está sendo ministrada à sua mente, ela é ao seu espírito. Pessoas que não conseguem viver em corpo, não têm facilidade para ter comunhão com o próximo. São pessoas que, além de se ofender por tudo, ela não consegue se relacionar com o próximo, ela não consegue suportar a fraqueza do próximo. Por isso que a maior ferramenta de um sistema religioso é quando alguém peca, você pega ela, põe aqui em cima e fala: esse irmão pecou, ele fez isso, ele fez aquilo, nós vamos colocar ele 6 meses sentado no último banco da igreja, para que ele seja referência para toda a igreja. Aonde que um pecador caído é referência para a igreja de Cristo, irmãos? A nossa referência, o nosso modelo é Cristo, e é Ele que restaura todas as coisas. Paulo escreveu que nós herdamos o ministério da reconciliação. O ministério da acusação já passou, o antigo pacto. Hoje nós estamos reconciliando, levando as pessoas, levando a Cristo, a que todas as pessoas sejam um em Cristo. Esse é o ministério. Nós não queremos ajuntar pessoas, nós estamos transformando as pessoas em um. Em um. Não é um ajuntamento, é a transformação em um. Quem um? Um com Cristo. Nós somos um. E se nós entendermos isso, nós vamos entender o que é estar por fora desse véu. E hoje nós vamos fazer um ato profético, que os véus vão ser removidos, irmãos. Os véus vão ser removidos. Romanos 15, Paulo já ensinava em Romanos 15:2, ele fala o quê? Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Não sou eu que estou falando, é o próprio apóstolo que está falando aqui sobre o véu. Ele está ensinando, cada um de nós devemos agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. O que é bom para o aperfeiçoamento? O que é bom para o crescimento e maturidade? Cristo. Então cada um de nós devemos ter a porção de Cristo que se multiplique ao nosso próximo. Cada um de nós devemos portar a porção de Cristo que multiplique ao meu próximo.
Você porta o ministério da reconciliação dentro de você. Você quer viver em graça, exceder em graça, manifeste a graça de Cristo. Eu vejo pelos olhos da fé muitos véus sendo retirados hoje nessa noite. Muitos conceitos sendo destruídos, muitas tradições sendo quebradas. Nós somos um país que vive em tradições, irmãos. Muitas tradições no nosso país. Mas eu declaro, pelo poder do nome de Cristo, pela verdade do reino, pelo Espírito que em nós opera, que os véus são removidos, que as tradições são quebradas, que os conceitos são destruídos. Conceitos. Eu sou homem, homem é macho, homem não chora. Eu falo duro em casa, sou eu que mando. Conceitos sendo quebrados, véus sendo destruídos, véus sendo tirados e removidos. Não, cara, você é sacerdote, cara. Sacerdote porta a vida de Cristo, e a vida de Cristo serve a família, cuida da família. Sua família sente protegida com você. Não é a tua altura da tua voz que vai transformar a tua família, mas os teus argumentos em Cristo. Não eleve a voz na tua casa, querido. Melhore os teus argumentos. Os teus argumentos vão ter que ser colhidos do Espírito, porque se forem colhidos do Espírito, a voz de Cristo governará a tua casa. Não eleve a voz. Melhore os teus argumentos. Onde você vai melhorar os teus argumentos? Em Cristo. Onde você vai colher argumentos puros, verdadeiros? Em Cristo. Em Cristo. Você vai aprender hoje a acessar o teu espírito, querido. Aquilo que Satanás trabalha tanto para que você não acesse, hoje você vai sair daqui acessando o espírito, e o teu espírito conectado à vida de Cristo sobre você. Hoje você sai. Hoje eu libero aqui tudo sobre a sua vida, querido. Eu declaro que nós vamos viver um novo nível. Você não vai ficar guerreando mais coisinhas. Ai, porque eu não aguento. Ah, porque eu brigo. Não, você vai viver agora uma novidade de vida em Cristo. Você vai esquecer da sua vida, querido. Você vai esquecer dos seus problemas. Por que eu vou esquecer, pastor? Porque o Senhor vai te dar uma sabedoria tão grande que você vai começar a cuidar de outras pessoas. Enquanto você cuida de outras pessoas, o Senhor te alinha, querido. Mas hoje tem um prumo aqui alinhando você, a sua casa, alinhando você, tirando todo o véu, para que você possa desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. A Bíblia não será mais a Bíblia comum que você leu, querido. Não será um livro de histórias para você. Não será um livro de genealogias. Mas é um livro que vai manifestar e transformar você pela vida do Cristo ressuscitado. A Bíblia será um livro que vai revelar para você a vida do Cristo. Vai revelar para você o sacerdócio. Porque o maior propósito de Deus é isso, querido. E nós precisamos entender isso no Espírito. Essa palavra é uma palavra profética, querido. Quantos véus tem nos prendido? Quantos véus? Eu não submeto a ninguém. Quantos véus? Eu não submeto a homem nenhum. Eu só submeto a Deus. Véu. Paternidade. Não, submeter a homem, a minha vida, véu. Ato profético, nada a ver. Pastor viaja. Querido, nós não viajamos, nós só andamos na dimensão do Espírito. E algumas pessoas dessa casa estão conseguindo andar nessa dimensão, e você também vai andar.
A cultura do céu vai invadir este lugar, querido. A cultura do céu vai invadir a tua casa. A cultura do céu vai invadir o governo da tua casa, o teu casamento, as tuas finanças. Pastor Paulo falou uma coisa tremenda aqui na ministração de oferta: responsabilidade, querido. Que você ganha não é teu, é do Senhor. Ele te permite devolver uma parte, mas você tem que administrar com justiça. Esses véus vão ser removidos. O véu do consumismo. O véu do consumismo que compra o que não quer para mostrar para quem não quer ver. Só para dizer que tem. Esse é um véu que tem entrado nas famílias e destruído famílias. Quantos casamentos estão sendo destruídos por má administração financeira? Isso só demonstra que Cristo não governa mais aquela casa, mas sim Mamon. Mamon é um Deus que desde os antepassados ele assolava o povo de Deus, a ponto do Senhor falou: a quem vocês servem, a mim ou a Mamon? Eu não aceito divisão de ofertas. E esse Deus tem até hoje governado muitas famílias. Eu falo isso com clareza, com entendimento, com propriedade, porque as coisas espirituais são espirituais. Governa a ponto que a pessoa não consegue dizimar e ofertar, mas também não consegue fazer nada. Rompa com isso, destrua este véu. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Desfrute da sabedoria dele. Desfrute da sabedoria de Cristo, querido. Nosso país foi dotado, irmãos. Não tem importância. Hoje eu vou para o culto. Aí a pessoa vem para o culto, levanta a mãozinha, vai embora para casa, na segunda-feira continua vivendo a mesma vida. Não, querido. Sabe quando que você vai conferir essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje? Amanhã. A hora que você levantar para trabalhar, você vai começar a conferência. Nós estamos querendo fazer muitas conferências para conferir, não conferimos nada, irmãos. Toda a palavra ministrada, o que está sendo ministrado aqui hoje, você vai conferir amanhã. Vai continuar conferindo na terça para ver alguma coisa. Na quarta você continua ainda, na quinta você continua ainda, na sexta. Conceito religioso: eu vou para o culto, eu sou filho de Deus. Eu vou frequentar um culto e eu sou filho de Deus. Irmãos, eu estava conversando com meu pai espiritual e ele estava me contando sobre o Japão. O Japão é um país que muitos brasileiros, tem 300 mil brasileiros trabalhando no Japão. E sabe, na visão dele, o que ele percebeu nas igrejas? As igrejas não são lugares para cultuar o Senhor. Porque o japonês é uma pessoa extremamente fechada. Então os brasileiros que vão trabalhar lá não conseguem ter relações com os japoneses. Então onde que os brasileiros se reúnem para ter um relacionamento de amigo? Nas igrejas que são pastoreadas por brasileiros, que fazem cultos em português, ou fazem culto misto, português e japonês. E aí os cultos se tornam lugares de convívio social. Não porque eu entrego a minha vida a Cristo, não porque eu quero a revelação de Cristo. Eu vou lá, eles tocam uma boa música, o Ministério de Louvor tem os melhores recursos, estão num país de primeiro mundo, eles cantam bem. O convívio é legal, o convívio é saudável. Aqui as pessoas não vão me ofender, as pessoas não vão me roubar. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo ministrar ao seu coração? É por isso que nós estamos entrando naquela nação. E quando eu falo nós, é porque onde meu pai espiritual está entrando, nós também estamos entrando junto. Estamos entrando para levar a revelação de Cristo. E eles estão tão sedentos, os pastores estão tão sedentos, estão se entregando. Já tem mais de 50 pastores lá que querem ser cuidados pela revelação do novo pacto. Enquanto aqui para a gente juntar 15, 20 pastores, é uma luta, irmão, porque cada um está no seu ego, cada um está na sua mentalidade caída de Adão. Eu já sei, ele vai ensinar para mim o que eu já sei. Não, o que nós estamos ensinando para você, você não sabe. Por que você não sabe? Porque nós estamos ensinando as inescrutáveis riquezas de Cristo. Não é ensinada por homem, é a revelação de Cristo em você. Você vai aprender diretamente de Cristo. Você não vai aprender na escola de teologia, querido. Você não vai aprender estudando. Porque se você ler a Bíblia sem a revelação de Cristo, você não vai enxergar Cristo nela.
você vai achar como um livro de historinha. E eu vou falar para você, a Bíblia lida sem a revelação de Cristo, ela pode ser mais danosa do que o Alcorão dos muçulmanos. Pastor, irmão, isso aqui tem um livro para manipular pessoas. Se você ler sem a mente de Cristo, você manipula as pessoas para onde você quiser com a Bíblia. E é sobre esses conceitos que nós estamos vivendo. E é por isso que você fica sempre na mesma. Pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu sempre brigo com meu esposo. Eu sempre brigo com a minha esposa. Por coisas banais. É porque ainda você está no raso. E hoje nós vamos remover de você todo o véu. E você vai conseguir descobrir Cristo. Todo o véu. Essa operação do véu, ela é terrível. E sabe o que é mais terrível? O pior é que as pessoas que não conseguem ter a revelação de Cristo, elas passam a ser críticos e perseguir até aqueles que têm a revelação de Cristo. O véu é tão grande. Quando Paulo estava com o véu, ele matava a igreja de Cristo. Após o Senhor ter removido o véu dele, ele passou a ser o perseguido também. Você consegue entender? O véu te leva a perseguir aquele que teve a revelação de Cristo. Por quantas vezes eu fui chamado de louco? Por quantas vezes eu fui chamado de fanático? Por quantas vezes e ainda sou e somos chamados de sonhadores? Esse eu não reclamo muito. Esse eu não reclamo muito. Pode me chamar de sonhador, porque um sonhador já esteve lá. Um sonhador já viu o que vai acontecer. Mas o véu precisa ser removido, irmãos. E a única artimanha e a estratégia maligna para que você não tenha Cristo revelado em você é colocar esse véu grosso. E aí você sempre vai culpar alguém. Você não vai conseguir firmar no corpo para culpar alguém. Sempre vai ter um pastor. Sempre vai ter um irmão. Sempre vai ter um pai. Sempre vai ter um tio. Sempre vai ter um primo. Sempre, porque não me deixaram fazer isso. Porque ali não me deixaram fazer aquilo. Porque ali é tudo em Cristo. Isso é um véu. E aí você não consegue crescer em Cristo. Sabe o que o Espírito me revela nessa noite aqui? Tem muitas pessoas que estão com o sentimento que pararam na revelação. Tem muitas pessoas que chegaram a um nível de revelação, mas não conseguem progredir nessa revelação. E o Senhor fala: filho, ministra que eu vou remover esses véus hoje. Esses véus são removidos hoje. E quando esses véus forem tirados, querido, você continua andando no novo nível de revelação. Um dia me perguntaram assim: pastor, lá na igreja do senhor só prega sobre Cristo, mas eu queria uma igreja que pregasse sobre prosperidade. Aí eu falei assim: mas nós pregamos prosperidade. Prega, pastor, prega. Em Cristo Ele me torna generoso. E eu sendo generoso, eu vou ser enriquecido em todas as áreas da minha vida. 2 Coríntios 9, meu amigo. Pastor, Só que é o seguinte: prosperidade em Deus não é eu ter dinheiro, é eu não sentir falta dele. Prosperidade não é eu comer picanha todos os dias, é eu não sentir falta dela, porque essas coisas não me governam. Pastor Jacques falou no retiro ontem uma coisa tremenda. O que faz um homem empresário subir o morro da favela e lá em cima na casa da irmãzinha Joaquina? Ai, meu Deus do céu. Aí quando ele entra na casa dela, ela tem uma geladeira velha, mas está tudo limpinho, tudo organizado. Quando abre a geladeira, tem um ovo lá para ela jantar. Meio quilo de arroz na despensa.
Mas ele vai lá para que ela ore por ele. Aí ela ora por ele, ele é curado. Ele recebe da vida de Cristo e da sabedoria de Cristo e começa a administrar os negócios dele bem. E ele começa a prosperar. Aquela irmã não é próspera, não. Ela é tão próspera que ela não sente a falta de tudo aquilo que aquele empresário tem. Ela vive tão bem em Cristo que tudo para ela são coisas terrenas. É o tipo de pessoa que ela sabe viver na abundância e sabe viver quando estiver faltando também. Porque nada disto vai atrapalhar a revelação de Cristo na vida dela. Agora você acha? Em nome de Jesus. Tem véu sendo removido hoje aqui, querido. Tem véu sendo removido hoje aqui. Solta o leão. Tem véu. Véu da rejeição sendo removido hoje aqui. Véu da ofensa sendo removido aqui. E a vida de Cristo fluindo de dentro para fora, começando no Espírito. Vida. Revela-nos, Senhor. Revela-nos a tua vida. Revela-nos o Filho. Revela-nos o Cristo. Revela-nos, Senhor. Leva-nos para um novo ambiente. Leva-nos para um novo lugar. Leva-nos para um novo lugar. Leva-nos para um novo lugar. Leva-nos. Leva-nos. Rendido, Pai. Estamos rendidos. As trevas vão sempre trabalhar para que este véu esteja pesado. Porque se o véu estiver pesado para você remover, a vida da igreja vai ser sempre religiosamente pesada. Você vai fazer por obrigação. Você não vai conseguir desfrutar da plenitude. Sabe o que o Senhor está falando para nós hoje? Vamos dar um passo para um novo nível de maturidade. Remove-se os véus. E eu vou falar uma coisa para você: esses véus não podem ser arrancados com origem humana. Homem nenhum pode remover esse véu. Está tendo uma operação do Espírito aqui nessa noite agora, removendo este véu. Essa palavra é uma palavra de cura. É uma palavra que está te libertando, querido, das suas amarras religiosas, dos seus conceitos religiosos. Sabe o que o Senhor me fala aqui no Espírito agora? Muitos estão chegando em casa querendo guerrear com seus familiares, pensando que eles são teus inimigos. Eles não são teus inimigos. Os teus familiares são teus próximos. O que está agindo através deles que são os teus inimigos. Mas sabe como que você vai guerrear? Sendo sábio. Não é chegando e gritando e repreendendo, orando, colocando louvores altos. Não. Você vai ter a vida de Cristo dentro de você e através do Espírito você vai influenciar eles com a verdade que você carrega. Com a verdade que você carrega. Você não vai precisar das redes sociais para vomitar os seus anseios.
Você não vai precisar de rodas para vomitar as suas atribulações, porque em Cristo você vai estar excedido de paz. Em paz. Essa paz, ela excede todo entendimento. E sabe por que Satanás, ele trabalha sutilmente na igreja para que você não entenda isso? Em Gálatas 1:15, pega comigo que eu já estou encerrando aqui agora. Gálatas 1:15 diz assim, Gálatas 1:15: todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Todavia, Deus me separou do ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Versículo 16: quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Preste atenção comigo aqui e não perca essa revelação. Paulo fala que o Senhor separou ele desde o ventre de sua mãe. Mas o mesmo Paulo fala em Efésios 1:4, que Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele, desde antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí você fala, pastor, não entendi nada. Eu vou te explicar. O mesmo Paulo fala que Deus nos escolheu nele. Entenda a eleição nossa. Deus em espírito nos gerou desde antes que a terra fosse formada, desde antes que o mundo fosse formado. E aí quando você a sua mãe engravida de você, você acha que foi por acaso. Deus nos escolhe desde antes da criação do mundo. É isso que eu estou explicando. Mas me separa no ventre da minha mãe. Calma que não acabou. Deus te escolheu. Nós somos escolhidos em Deus desde antes do mundo ser criado. Mas nós somos separados em Deus no ventre. Aí você vai falar assim, eu nasci por acidente, pastor. Então eu vou falar para você. Você já foi fazer uma pesquisa de quantos milhões de espermatozoides do seu pai teve que sair dele para umzinho fecundar o óvulo da sua mãe? Você não está entendendo nada, né? Você foi escolhido lá. Milhões e trilhões, não sei quantos. Naquela corrida pela vida, só você penetrou no óvulo e você acha que é por acaso? Mas eu nem conheço meu pai, eu fui fruto de um acaso. Você não foi fruto de um acaso, você foi escolhido em Deus e separado nele, no ventre da sua mãe. Você foi escolhido nele e separado no ventre. Não é um fruto de um acaso. Mas a minha mãe, ela não era nem casada. Não interessa. Você não é fruto de um acaso. Eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe, não interessa. Você não é fruto de um acaso. Só que no versículo 16 de Gálatas, que nós acabamos de ler aqui, 1:16, ele diz: Deus me escolheu antes que o mundo fosse formado. Me separou para o ministério, me separou, me trouxe. Mas quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu proclamasse aos não-judeus,
parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, porque eu já tinha a revelação de Cristo. Posso falar uma coisa para você? Você pode ter sido eleito, escolhido em Deus. Você pode ter sido separado em Deus. Mas se Cristo não for revelado em você, não muda muita coisa. Pastor, você está conseguindo entender a revelação do Filho em nós? Você pode ter sido escolhido em Deus, separado em Deus, mas não permitir que Deus revele, porque isso é você que tem que permitir. Não permitir que o Senhor revele seu filho. E sabe quem que você vai ser? Um abortador do propósito eterno. Quando nós não permitimos que Cristo é revelado em nós, nós abortamos o propósito eterno de Deus. O que aconteceu com Paulo? Ele falou assim: eu fui escolhido sim em Deus desde antes da fundação do mundo. O Senhor me separou da minha mãe, sim. Mas quando agradou a Ele revelar seu Filho em mim. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus revela seu Filho em nós, a plenitude de Deus é adicionada à nossa vida. Cristo é adicionado em nós quando o Filho é revelado. Você ser só escolhido e separado, você só eleito e separado, não muda muita coisa. Você precisa permitir que Cristo seja gerado em você. Mas por quê? Porque Deus agrada revelar seu Filho em nós. Por que que o Senhor agrada revelar seu Filho em nós? Não é só para você ser um pregador famoso, irmão. Não é só para você ser um músico famoso. Não é só para nós sermos a igreja conhecida nessa cidade. Não, Deus nos agrada de revelar o seu Filho em nós, porque nós somos o corpo do Filho dele. Nós somos o corpo de Cristo. E quando Ele revela o teu Filho em nós, nós abençoamos a terra, nós abençoamos o mundo, nós entramos em todas as áreas da sociedade e levamos o seu Filho, e nós remimos. Qual é o propósito do Senhor? Condenar o mundo ou salvar o mundo? Irmãos, eu quero que você destrua esse conceito religioso. Qual é o propósito do Senhor? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então a Ele interessa revelar o seu Filho em nós. Porque quando Ele revela o seu Filho em nós, nós somos o ponto de luz, nós somos o ponto de iluminação, nós somos o ponto de libertação, nós somos o ponto de salvação. É por isso que agrada ao Senhor revelar o seu Filho em nós. Irmãos, não se trata mais de nós, tudo se trata de Cristo. Não se trata dos meus problemas, mas da vida dele em mim. Ei, fica de pé para adorar o Senhor. Não se trata. Senhor, nós declaramos que os véus sejam derrubados, que os véus sejam arrancados. Ei, Shekaramandarabasteri andalamalamás. Jerekarabastori andalamalamás. Rakarabasteri andalamalabasteri andalamalás. Rendidas a Ele são última glória. Ele é o céu na terra. Tudo se trata de Cristo. Desde o princípio se trata de Cristo. E todas as coisas
e ante a tua grandeza nós nos rendemos, nós nos rendemos, e por seu grande amor fomos vencidos, fomos vencidos, e ante a tua grandeza, e ante a tua grandeza nós nos rendemos, nós nos rendemos, e por seu grande amor fomos vencidos, fomos vencidos, e ante a tua grandeza nós nos rendemos, nós nos rendemos, e por seu grande amor vencidos, desde o princípio se trata de Cristo, e todas as coisas rendidas a Ele estão. Ele é a última glória, Ele é o céu na terra, tudo se trata de Cristo. Desde o princípio se trata de Cristo, e todas as coisas rendidas a Ele estão. Ele é a última glória, Ele é o céu na terra, tudo se trata de Cristo. Desde o princípio se trata de Cristo, e todas as coisas rendidas a Ele estão. Ele é a última glória, Ele é o céu na terra, tudo se trata de Cristo. Aleluia. Segura um pouquinho. Xerecalamastorianda lamarabastere candalamais. Meu querido, você acabou de aprender hoje aqui que você pode ter sido escolhido em Deus desde antes da fundação do mundo. E você pode ter sido separado no ventre da sua mãe. Mas se Cristo não for adicionado à sua vida, não vale muita coisa a sua eleição e a sua separação. Por muitos anos a igreja ficou dividida entre Armínio e Calvino. Mas nós precisamos entender que não é Armínio nem Calvino que divide, que separa a igreja, irmãos. É Cristo que une a igreja. Nós não vamos ficar presos na mentalidade humana. Nós sabemos que nós somos escolhidos em Deus desde antes da fundação do mundo, separados no ventre da minha mãe. Mas se Cristo não for adicionado à minha vida, não vai adiantar nada essa escolha e essa separação. Você está entendendo isso? E hoje em ato profético nós vamos vir aqui, porque você tem que se render. E eu vou te chamar em